Então vamos lá, vamos começar agora pontualmente 20 horas a nossa aula, a coragem de ser livre. E esse encontro mensal gratuito de dezembro, nosso 26º encontro, ele fugiu um pouco daquela temática que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo a temática de desenvolvimento pessoal, utilizando o livro A Matriz Divina como suporte para o estudo. E vamos continuar. Porém, agora em dezembro, por ser diferente, por sair um pouco da rotina das datas, né, que a gente está acostumado a fazer sempre no fim do mês, esses encontros, eu também senti muita vontade de falar sobre esse tema, que é a coragem. E esse tema ele veio assim para mim com muita intensidade de falar sobre a coragem e a liberdade. A coragem de ser livre. É um tema bem interessante e complexo, e que vai trazer muitas surpresas, eu acredito, para todo mundo. Porque vocês podem ir pensando, o que é a coragem? Vai pensando. E avisando que em janeiro, o nosso encontro mensal retoma com a série Desenvolvimento Pessoal, a quinta parte do livro A Matriz Divina. E, a princípio, eu estou pensando em fazer ele no dia 14 de janeiro, também um pouco fora das datas, mas essa época, como a gente tem um mês muito cortado, né, pelos feriadões, eu também queria adiantar um pouco para a gente não ficar tanto tempo longe. Aqui é uma comunidade, a comunidade Como Eu Faço, que é feita de pessoas como eu, como você, que querem respostas para a vida. Enquanto essas pessoas que querem respostas para a vida, as outras estão chegando, eu vou ler um trechinho de um livro que tem tudo a ver com a coragem, que a Michele, inclusive, falou no nosso grupo do Laboratório Emocional, que ela está lendo A Coragem de Ser Feliz, e eu vou colocar aqui um trecho do A Coragem de Não Agradar. São dois livros muito interessantes, e convém muito, me deu vontade de ler um trechinho aqui para vocês. Então, em uma determinada parte, ele fala assim: quando alguém escolhe um novo estilo de vida, não é capaz de prever o que pode acontecer com o seu novo eu, nem tem qualquer ideia de como lidar com os eventos que surgirão. Fica difícil prever o futuro e sua vida será carregada de ansiedade, talvez até passe a ser mais dolorosa e infeliz. Resumindo, as pessoas têm queixas e mais queixas, porém, é mais fácil e mais seguro continuarem do jeito que estão, mesmo que se sintam insatisfeitas. Quando tentamos mudar de estilo de vida, colocamos nossa coragem à prova. A mudança gera ansiedade e a inércia causa desapontamento. A sua infelicidade não pode ser atribuída ao seu passado ou ao ambiente atual. Podemos dizer que lhe falta coragem de ser feliz. Se você mudar seu estilo de vida, o modo de dar sentido ao mundo e a si mesmo, tanto sua maneira de interagir com o mundo quanto seu comportamento terão que mudar. É preciso mudar. Você precisa escolher seu estilo de vida. Então, aqui eu juntei uma partezinha com a outra. Então, esse trecho, ele é bem legal, porque ele vai falando justamente, e já dando um spoiler aqui da nossa aula, que a coragem é um movimento. A coragem é um movimento. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais. Eu fico, primeiramente, assim, muito feliz de ter vocês aqui nessa sala do Zoom, no YouTube e também aqui no Insta, quem chega e quem sai para ir para o YouTube ou para a sala do Zoom. Muito contente de ver vocês buscando, né, pela coragem, porque é esse tema, buscando pelo desenvolvimento pessoal, buscando pela liberdade. E é um assunto muito interessante, porque quando a gente não conhece a respeito da coragem, a gente fica paralisado. E paralisação é prisão. Então, a gente fica paralisado e fica preso, ou seja, sem coragem e sem liberdade. Mas eu tenho certeza que todo esse meu tempo de experiência, esses 20 anos de experiência em orientação emocional, vão te ajudar
a sair dessa aula com mais coragem e autonomia para ter liberdade de realização na sua vida. E hoje eu posso falar com muita propriedade, por isso eu quis fazer essa aula, né? Porque eu tive que usar a coragem para ter a minha liberdade em todos os âmbitos da minha vida. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Por isso que eu falei que é uma história real para as pessoas reais. Pessoas reais que são vocês. Todos nós temos problemas, muitas vezes paralisações, prisões. E a gente precisa desse movimento. Essa história, essa minha história, ela vai ressoar e fazer sentido também na vida de vocês. Porque não é só de diploma que a gente se constrói, né? E tem gente aqui que eu não conheço, que eu vi nomes diferentes entrando no YouTube, entrando aqui no Zoom. E para quem ainda não me conhece, assim, né? Pode olhar no site Bioquímica das Emoções, fala mais sobre mim, sobre o meu currículo também. Eu sou formada em farmácia bioquímica, pós-graduada em fitoterapia, fazendo pós-graduação em neurociência do comportamento, e me formei em diversas áreas das ciências biopsíquicas, bioenergéticas, práticas integrativas e complementares. Então, eu tenho bastante experiência teórica, mas, principalmente, o mais importante é a aplicação prática desses conhecimentos. E não só na minha vida, como na vida dos meus clientes também. E eu sempre conto que muitas dessas formações, elas se tornaram práticas reais na minha vida, eu usei mesmo, na veia, assim, vivendo, depois do nascimento da minha filha. E foi ali que foi, assim, um marco, como se tudo que eu já soubesse, que eu tivesse me formado, que eu tivesse estudado, aquela bagagem começou a fazer sentido. E aí eu quero trazer essa reflexão para vocês também. Essa nossa prática, esse praticar o que a gente conhece, o nosso conhecimento, ela requer atenção da nossa parte, requer atenção na aplicação do que a gente estuda, do que a gente lê, do que a gente conhece. Fazer um curso e não usar não faz sentido. Requer um querer, requer um desenvolvimento pessoal profundo. Por isso eu agradeço vocês pelo tempo que vocês estão aqui, né, se dedicando para estarem aqui. Isso significa que vocês estão se priorizando, estão buscando essa prática. De alguma forma, vocês querem dar utilidade e sentido ao que vocês já possuem. A aula de hoje, ela vai ser justamente para isso, para quem quer reconhecer também o que já possui, reconhecer a coragem em si mesmo. Para quem quer ter autonomia, para quem quer, com essa autonomia, ter liberdade, para quem quer acessar sua inteligência espiritual. A inteligência espiritual é aquela que faz as coisas terem sentido e dá o impulso desse movimento, dessa ação para a nossa verdade. Então, essa aula ela só não é para aquelas pessoas que têm preguiça de pensar, para quem quer que as coisas aconteçam sozinhas, para quem acha que o diploma sem uma ação resolve, ou para quem acha que já sabe tudo, porque a gente está sempre em constante desenvolvimento. Bom, gente, se vocês quiserem me dar uma pincelada do que vocês acham que é coragem, quem quiser escrever, quem quiser colocar, o que é coragem para vocês? Enquanto vocês... E não vai estar errado, é só uma contribuição. O que é coragem? Coloca aí, o que é coragem? O que é para você coragem? O que é coragem na tua vida? Enquanto isso, eu vou falar que eu estou escrevendo um livro, sou coordenadora, inclusive, né, desse livro, junto com outros coautores convidados, pessoas especiais. O nome do livro é Inteligência Espiritual como Caminho. Por quê? Porque é o caminho que faz sentido ao nosso coração. A inteligência espiritual é essa inteligência que dá sentido à nossa verdade, faz a nossa verdade ser expressada com sentido na ação. Então, como que essas pessoas acessaram sua verdade e colocaram um sentido nisso? Como elas escolheram a inteligência espiritual como caminho?
Esse é um livro de pessoas muito corajosas. Alguns estão aí, aqui no Zoom, estou vendo alguns coautores. Então a gente vai falar dessa coragem. Deixa eu ver o que que é a coragem. Olha, a Ana Grumer está dizendo que a coragem é dizer não para o que não te dá felicidade. Legal, Ana. Deixa eu ver o que diz aqui no Zoom. A Giovana disse: Eu aprendi que coragem é agir com o coração, pois core quer dizer coração. Exatamente, Giovana. Daiane disse: tomar decisões difíceis e perseverar diante dos obstáculos. A Mara falou: coragem é seguir o próprio coração, independente dos padrões. Aham. A Regina lá no YouTube disse: aceitar que o medo é normal. Ok. Muito legal todas essas conotações de coragem. E realmente temos que ter coragem para dizer o não, como a Ana falou, coragem para tomar as decisões difíceis. Coragem é um movimento. Coragem vem de coração, como a Giovana falou. Aham. E é ouvir o coração, agir com o coração, é sentir o coração, é acessar o coração, é dar espaço para o que há lá dentro e depois usar a nossa inteligência racional, emocional também, para criar meios de realizar. Veja, a gente precisa olhar a partir dessa visão ampla. E como que a gente ouve o nosso coração? Como que a gente escuta o coração se ele está lá dentro? É a inteligência espiritual, essa mais ampla, que conecta tudo isso, que permite a conexão com a nossa voz interna. Essa fala do coração, com a nossa inteligência racional, com a emocional e com essa vontade de agir, é a inteligência espiritual que faz essa conexão. Hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa corajosa e livre, mas nem sempre foi assim. E é por isso que eu estou aqui entregando esse tesouro para vocês. E se vocês perceberem, apenas pela nossa conexão hoje aqui nessa aula, a sabedoria adormecida da coragem em cada um já vai despertar. E falando um pouco da palavra liberdade, para a gente poder unir as duas coisas e dar sequência, a liberdade, ela tem origem no latim e significa uma pessoa que faz escolhas de forma autônoma, que faz escolhas de acordo com a sua própria verdade. Então, veja, se eu puxar um pouquinho o conceito de coragem, agir com o coração. Quando a gente escolhe com o nosso coração e dou ação a isso, é a coragem e eu sou livre. Porque eu estou na liberdade de fazer uma escolha a partir do coração, de fazer uma escolha autônoma, de acordo com a minha própria verdade. O contrário seria a gente ser escravo de escolhas que não fazem sentido para o nosso coração. Então vamos pensar, liberdade, o contrário de liberdade é escravidão, prisão. Então seria eu ficar escravo de escolhas que não fazem sentido ao nosso coração. Gente, a gente faz isso o tempo todo, não faz? A gente fica escravo de escolhas que não fazem sentido, porque precisa. Porque precisa fazer isso, porque está aí no meio, porque dizem, porque falam, porque a gente acaba não fazendo uma ponderação, uma percepção. Como que você tem feito escolhas? Então, reflitam, isso é muito importante. Por isso, essa aula de hoje, ela é uma aula libertadora e encorajadora. Como você tem feito escolhas? Como escravo de escolhas que não fazem sentido para o teu coração, ou com o coração, com coragem. E aí vem o que o livro falou no começo. A gente acaba ficando paralisado, porque quando a gente pensa na coragem, que é uma ação com o coração, a gente tem medo desse futuro, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá.
Então, se a coragem é o movimento, o avanço na nossa vida, quando não usamos a coragem, a gente fica estagnado. Por isso, muita gente diz que o oposto da coragem é o medo. Medroso e corajoso. O medo paralisa, mas a coragem não é o oposto do medo. A coragem é a ponte, é o caminho para chegar no amor. O amor é o oposto do medo. Então, medroso versus corajoso é só porque quando a gente vai falar isso, a gente ainda não tem a ponte. A coragem é a ponte entre o medo e o amor. E o lado ruim da gente não ter essa coragem, de não ter essa ponte, é ficar no lado do medo da ponte, o lado da paralisação, olhando para o outro lado, que é o lado do amor, e não ter meios hábeis de chegar até lá. Então, quando a gente está paralisado no lado do medo, o medo paralisa, parece que eu não tenho meios hábeis de chegar até o outro lado, porque eu não tenho a ponte. E quando a gente caminha nessa ponte, quando a gente chega do outro lado da ponte, lá no lado do amor, a gente sai do medo e caminha por essa ponte, a gente é livre. Então, o medo e a prisão estão de um lado, o amor e a liberdade estão do outro. E a ponte é a coragem. E aí vocês, obviamente, vão começar a se perguntar: então, como que eu crio coragem? Como que eu crio essa ponte? Ou como eu tomo coragem? Será que coragem é um remédio que a gente pode tomar? Porque essas frases, elas são muito comuns. Como é que eu crio coragem para fazer tal coisa? Como eu tomo coragem para fazer tal coisa? Remédio vem do latim, o significado de remédio significa tomar medidas, ação. E a coragem, então, ela pode ser um remédio, ela é uma ação, ela é uma energia de movimento que te leva de um estado ruim, adoecido, paralisado de medo, a uma nova realidade, que muda toda a tua bioquímica e que vai resultar em cura e bem-estar. E a gente pode criar essa ponte, a gente pode tomar esse remédio. Porque remédio é algo que cura, como eu falei, é diferente de medicamento. Medicamento é feito na indústria, na farmácia. Remédio não precisa ser um medicamento. É uma ação que te tira de um estado paralisado. Isso é um remédio. Uma música pode ser um remédio, né? Uma conversa com alguém. A psicologia pode ser um remédio, porque não necessariamente é um medicamento, mas ela cria essa ponte e a gente pode tomar esse remédio. Então, a gente pode tomar coragem, mas vamos pensar assim: então, eu vou tomar coragem, tomar esse remédio, mas quem fabrica a coragem? Ou com que materiais eu crio essa ponte, o cimento, o tijolo, para criar essa ponte? A coragem não está lá na farmácia, na prateleirinha, porque ela não é feita numa fábrica, não é feita numa farmácia de manipulação. A coragem não está lá pronta em cápsulas. E não tem matéria-prima para construir essa ponte. Na loja de material de construção, a gente vai numa loja de material de construção, a gente vê cimento, vê piso, mas a gente não vê coragem. A gente não vê matéria-prima para construir coragem. Quem fabrica essa matéria-prima é você. Quem produz a matéria-prima para construir a ponte é você. E a matéria-prima é emoção, é bioquímica. A gente fabrica a própria matéria-prima que vai constituir essa ponte. Por isso, pessoal, é tão importante ter domínio de si mesmo e ter acesso aos caminhos que te levam para dentro. E também conhecer o fora, conhecer como funciona a vida, como as nossas emoções funcionam e respondem a toda essa interação. É muito importante. E foi isso que aconteceu já, né, que acontece, né, agora na terceira turma da formação em saúde emocional e inteligência espiritual. A gente está na terceira turma. Você conhece a linguagem das emoções que revelam o dentro e fora.
Esse é o objetivo, conhecer a linguagem das emoções que vão revelar o que está dentro e as nossas interações com o que está fora. Porque você precisa conhecer os caminhos para dentro, para acessar aquilo que vai te dar o impulso para atravessar essa ponte, que vai te dar a matéria-prima para poder construir essa ponte, mas precisa conhecer também o caminho de fora. Assim como as emoções revelam, né, tudo que a gente vai encontrar nesse caminho, que nem a história do Chapeuzinho Vermelho, que ela vai pela floresta, se ela vai por um caminho, se ela vai pelo outro, a gente tem que saber o que nos aguarda nessa floresta, que caminho que tem, que perigos que tem, o que que pode nos acontecer. E essa ponte, ela não é tão fácil de ser criada por nós, de ser acessada, de ser atravessada. Senão, a gente não ia estar falando desse tema aqui. E todo mundo querendo entender sobre a coragem. Não é tão fácil, a gente precisa conhecer a localização dessa ponte, a região dessa ponte, e a gente faz isso conhecendo a bioquímica das emoções. E se eu estou falando isso aqui, é porque eu tenho tudo isso para realmente oferecer na formação, vocês sabem disso, porque essa formação, ela não é só um conhecimento, ela é prática, ela é experiência, é para você sair dela com autonomia, com coragem e liberdade. É uma jornada profunda mesmo, com muito conteúdo, mas todos com prática. Tudo vai sendo incorporado na vida, sem ser mais um conteúdo no diploma. Muito pelo contrário, a mudança vai acontecendo muitas vezes sem você nem perceber. A consciência vai expandindo e movimentando naturalmente e os resultados acontecem, muitas vezes sem a pessoa fazer nada. Isso eu já tive relatos dos outros alunos, turma 1 e 2, que após essa jornada, as coisas, como se elas continuassem, né? Uma bola de neve de expansão, vai acontecendo naturalmente, porque uma vez que a gente vê, a gente não desvê mais essa comunicação emocional e energética com a vida. E eu vou contar, então, uma história, né? A minha história real, para pessoas reais como vocês. E por essa história você vai entender mais, assim, o que que é a coragem, o que que é verdadeira liberdade. Eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar e que vai facilitar muito perceber como você pode ter coragem em alguns pontos da sua vida e se libertar de algumas prisões mentais ou sofrimentos emocionais também. Então, é uma coragem minha de estar falando isso aqui. Por isso que eu coloquei como a coragem de ser livre, porque para mim, depois que eu falar isso, é uma liberdade, é uma coisa assim muito complexa a gente fazer algumas falas de exposição na internet. Por isso eu gosto dessa sala do laboratório do Zoom, laboratório emocional, que a gente fica depois e dá para falar mais assim, né, de dentro, assim, mais as coisas mais pessoais, porque não fica tão exposto. Mas eu precisava expor. Então, assim, vou contar porque eu acho que vai, acho não, tenho certeza que vai fazer muito sentido e vai conectar vocês nessa caminhada sobre a coragem. Eu comecei a namorar muito cedo. E aí chegou uma fase, depois de uns 2 anos e pouquinho de namoro, que eu queria terminar esse namoro. Mas eu tinha medo, bastante medo. Bem jovem, adolescente, né? Tinha medo de, sei lá, de ficar sozinha para sempre, aquelas bobagens, medo, mas era real. Então, o que que eu fiz nesse lado paralisado da ponte, o lado do medo, tá? Que eu nem sabia, né? Que tinha uma ponte, que era a ponte da coragem. Eu noivei. Sem coragem, eu não iria para lugar nenhum, certo? Então eu estava lá no medo. Eu precisava ter uma ponte. Mas, gente, eu acho que essa ponte ela só se constrói com a nosso próprio material de construção. Ninguém vai construir essa ponte para nós. Então, veja quem aqui se identifica. Quantas pessoas aqui de vocês que estão me ouvindo e que pararam nessa parte? Aí, tá. Até não queria ficar, queria sair do relacionamento, acabou noivando, acabou casando, então assim até hoje. Não quer dizer que isso não é bom.
tá? Porque tudo depende de como a gente enxerga as coisas. Mas no meu caso, eu estou falando da minha experiência dentro de mim, eu tinha vontade de terminar, no meu coração. Mas aquela coragem, ela não apareceu. Essa ponte, ela não existia ainda. Eu percebo, assim, falando isso para vocês, que essa ponte, ela não está pronta, a gente não nasce com ela pronta. Então, coragem é uma coisa que a gente conquista, que a gente aprende a construir. Bom, não apareceu a ponte, porque ela dependia de ser gerada como uma energia interna para que eu me movimentasse. E eu tinha dois problemas, né? Não tinha terminado, e aí eu tinha que terminar um noivado, que é muito pior. E aí eu tive que usar a inteligência espiritual. Também não sabia o que era isso. Eu nem sabia o que era, mas eu tive que buscar o quê? Um sentido profundo. Eu tive que acessar lá dentro uma verdade, né? Muito profunda. E para observar, para poder criar essa ponte, gerar a matéria-prima. Bom, aí eu lembro de uma amiga minha dizendo assim, né, a gente conversava, ela dizia assim, hoje você vai terminar hoje, senão eu não sou mais tua amiga. E aí eu percebi que depois que quando, assim, que quando falta pouco para a gente acessar a coragem, qualquer empurrão ajuda, né? E o que que eu pensei? Se eu permanecer nesse noivado, eu vou continuar sentindo essa angústia que eu tô. Se eu terminar, eu não sei o que vai acontecer, mas pelo menos esse sentimento de angústia, de prisão, eu não vou sentir. Porque o arrependimento é algo que a gente sente quando a gente tenta alguma coisa, quando a gente passa pela ponte. Aí a gente pode pensar no arrependimento. Então eu tinha que tentar. E essa foi a primeira vez que eu atravessei a ponte da coragem. E aconteceu algo muito estranho. Parece que naquele dia, quando eu finalizei aquele relacionamento, parece que quando eu desci assim do prédio, as coisas tinham mudado. Era muito estranho. Parece que se eu falando assim, tá doida. Mas realmente parece que deu uma fração de segundo uma virada. Parece que a paisagem mudou, que as coisas ficaram mais coloridas, que mudou realmente. E olha que aquele filme Matrix só foi lançado 1 ou 2 anos depois disso, tá? Mas eu posso jurar que eu vi as coisas mudando de configuração. Eu senti mesmo que eu tinha ali mudado o meu caminho, o destino. Eu tinha mudado. As coisas mudaram. Foi um- uma fração de segundo, as coisas realmente mudaram para mim. E eu precisei da coragem para mais algumas coisas depois, obviamente. Mas eu quero frisar aqui que eu já ouvi pessoas falando assim: ai, eu quero ter coragem, como se de repente elas fossem largar tudo, jogar tudo para o alto e fazer essa coisa que elas querem. Mas a gente precisa entender que coragem não é um precipício, coragem é um caminho, coragem é uma ponte, coragem é um meio hábil para chegar em outro lugar. Não é um precipício. Precipício, se jogar, fazer sem pensar, não é coragem. Coragem é energia para a gente agir com o coração. E isso não exclui o pensar, não exclui a razão. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa coisa de separar razão e sentimento. Razão e sentimento andam juntas. A gente só vai ter alta performance na nossa vida, alta ética pessoal, usando essa parceria indivisível que a gente tem e que a gente é. A razão e o sentimento. E a coragem requer a gente planejar. Coragem, essa ponte, é uma construção. Requer planejamento. O planejamento é como se a gente fosse construindo cimento, tijolo, as estruturas. Por isso eu digo que ela é construída. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, a gente vai poder construir essa ponte da coragem que nos leva para novos resultados. Eu não terminei o noivado porque minha amiga me disse que não seria mais minha amiga, né? Mas porque eu já vinha há tempo lendo, fazendo cursos, consulta de tarô, tudo, eu fazia um monte de coisa, buscando formas. Então eu estava construindo. Hoje eu olho para trás e vejo, nas buscas de autoconhecimento, eu estava construindo os tijolinhos até que aquela ponte ficou pronta. Então, quando ela falou aquilo, aquela ponte estava pronta. Se ela falasse um tempo antes, não estaria pronta, porque ela já tinha falado.
outras pessoas já tinham falado, mas eu não conseguia fazer o caminho. Então, a gente vai montando essa ponte, é uma nova rede neural, é uma nova trilha, para logo depois a gente poder andar nela, andar nessa ponte. A coragem, ela é construída, é um caminho construído. E se você precisa ter subsídios, autoconhecimento, conhecimento das emoções, das suas responsabilidades, para poder construir isso, precisa conseguir se dimensionar e dimensionar a situação no todo. Então, requer um conhecimento, um autoconhecimento, requer olhar essas dimensões da tua vida e do entorno. E eu acho que eu sempre tive karma, assim, com relacionamento, porque acho que é para ajudar os meus clientes, né? Porque o que eu sofri com namoro e término não está no gibi. Mas eu acho que eu aprendi a lição, né, Dani? Dani, tá ouvindo aí? E isso fez com que eu pudesse ir até as dores mais profundas dos meus clientes. E olha, fazer essa live, assim, falar isso é corajoso da minha parte, porque é uma exposição. Mas é para poder trazer realmente essa construção da ponte, porque foi isso que eu aprendi olhando para o meu passado e como que eu consegui trilhar esse caminho, como é que eu consigo ensinar isso. E aí depois passou, né? Fui para o outro lado da ponte, aí eu noivei de novo, uma outra pessoa, ele desistiu daquele noivado, eu achei que eu ia morrer. E aí eu achei na época que era uma lição de vida, porque eu tinha deixado outra para trás. É uma confusão. E eu sentia dor no coração, dor mesmo, dor física. Achei que assim ter que ir para o hospital de tanto sofrimento. Foi um aprendizado imenso, porque eu me conecto, então depois, né, que que eu disse assim, depois que veio o nascimento da minha filha, que as coisas começaram as peças começaram a se juntar e as coisas a fazer sentido, eu me conecto muito facilmente, muito rapidamente para as dores profundas, porque eu já conheci esse lugar. E a gente fica com o nosso coração elástico, de tanto visitar lugares de dores profundas, até onde a gente já foi, é até lá que a gente pode mergulhar para resgatar as pessoas. Isso é muito interessante, porque as nossas dores, quando a gente revê, a gente pode entender a elasticidade que a gente criou e o ponto do mergulho até onde a gente consegue tirar, resgatar, ajudar as pessoas ali, né? Daí eu casei. Bom, e todo mundo sabe que daí com o nascimento da minha filha nasceu a bioquímica das emoções e a união dessas experiências pessoais com todos os cursos que eu tinha feito e as coisas começaram a fazer sentido de um jeito que era nítido para mim, que a forma mais simples e sem erro de entender alguém seria percebendo as emoções. Seria percebendo as emoções do outro e mudando a consciência da pessoa para que as emoções mudassem. E é isso que eu faço até hoje, porque são as emoções que me levam até lá embaixo, até onde está soterrada a informação causadora da dor. E então, quando eu volto para a superfície, vem a solução também. E esse mergulho profundo da dor e ir para a superfície, vai lá no profundo da dor e vai para a superfície, traz uma nova consciência. E, consequentemente, é possível uma ação, é possível a coragem. Esse caminho de ir no profundo de uma dor e trazer para cima é um caminho, é uma ponte também. É uma ponte que a gente sai de uma consciência de paralisação e dor e vai para o outro lado, que é o lado da liberdade, do amor. Então, a ponte da coragem eu uso todos os dias no meu trabalho. E aí, eu tive mais um desafio. Eu não conseguia me sentir feliz no casamento, porque a gente tinha divergências em valores e eu não me sentia respeitada ali. E hoje em dia se fala muito, né, de coisas de relacionamento, tem muita informação, na época não tinha. Hoje, depois de uns anos, eu fui percebendo que eu criei bastante traumas ali, né, naquela relação, que também já usei, já foram vistos, já usei para
para atravessar essas pontes, foram úteis para o crescimento. Mas eu tinha bastante insegurança em relação a essa capacidade de servir que eu tenho e que eu faço. E a coragem para separar desse casamento, daí como uma criança, também não veio do dia para a noite. Porque foram anos criando essa nova trilha neural, esses tijolinhos da ponte. Muitos pensamentos a respeito, sentimentos, busca, entendimento, terapia, planejamento. No final, acho que aquela ponte, aquele alicerce, ele já estava, aquele esqueleto da ponte já estava montado. E aí a gente começa a enxergar. Quando a gente começa a enxergar que tem um caminho, que tem uma ponte criada, começa a vir um movimento interno para poder atravessar. E aí eu comecei a ver que se eu ficasse ali, naquele lado, né, agora que eu já estou enxergando a ponte, eu ia adoecer. Eu ia adoecer minha filha também, porque os pais tristes adoecem os filhos. Pais tristes, filhos tristes. E aí foi o que eu pensei. Se eu sou feliz, eu vou deixá-la feliz. Então, se eu sair por mim, a minha filha vai entender que a gente tem que sempre valorizar a nossa busca pela felicidade. E mesmo que eu fracasse, que eu não, porque a gente não sabe o que tem do outro lado da ponte. Eu fiz o movimento de passar a ponte. Então eu comecei a entender que a gente nunca vai saber o que tem do outro lado da coragem. Nunca. A gente só vai poder passar por esse caminho, a gente só vai poder trilhar, atravessar essa ponte. Aí a gente vai chegar no outro lado e vai ver o que tem. Daí chega a liberdade que eu já vou falar. Mas o exemplo de você mostrar que existe como construir uma ponte, trilhar essa ponte, esse é o exemplo que fica. E aí eu ia ensinar isso para ela, foi o que eu pensei, né? Eu ia ensinar para ela essa travessia por essa ponte da coragem. Também não sabia bem esse nome, também não sabia que coragem era uma ponte, mas eu já sabia um pouco mais sobre ter que sair de um lugar e ir para o outro. E a gente não pode construir a ponte para os nossos filhos, mas a gente pode mostrar que a gente atravessa, a gente só pode fazer pelo exemplo. Assim como ninguém pode construir a nossa ponte, eu não posso construir a ponte de vocês, mas eu posso falar dela e falar do meu exemplo. E aí isso inspira as pessoas a criarem as suas pontes também. E o que eu aprendi lá na adolescência, que o arrependimento seria uma dor diferente, arrependimento, inclusive, vem do grego, que é metanoia, que é mudança de direção, que é uma mudança de mente, mudança de atitude. Então, arrependimento traz mudança de atitude. E por si só, isso já me deixa assim num lugar mais livre para escolher novos caminhos. O próprio arrependimento, que a gente tem medo de errar, de se arrepender, ele já é um caminho de liberdade, ele já é a liberdade. Porque se eu mudei a minha mente nesse outro lado da ponte e eu me arrepender por conta daquela mentalidade lá atrás, eu posso criar novos caminhos, porque a gente não volta àquilo que a gente era antes. Então a gente cria novos caminhos já com aprendizado. Até o arrependimento é liberdade. Então, claro que mesmo com a construção e planejamento que eu fiz, um dia chegou o dia da virada de chave, e daquele dia em diante eu estava do outro lado da ponte. Chegou o dia que eu saí de casa, chegou o dia que eu fui embora, chegou o dia realmente de fazer aquela ação. É o mais difícil, é o dia que você realmente atravessa a ponte, realmente age com a coragem. E aí, quando você faz isso, que pode ser numa fração de segundo, pode ser em algumas horas, enfim, depende da decisão, da escolha, a gente está do outro lado. E aí? O que que te espera desse outro lado? Nesse outro lado da ponte, a gente tem a liberdade. Mas a liberdade deixa a gente com muitas possibilidades. Por isso dá medo lá, quando a gente está no medo, de caminhar, porque a gente não sabe o que vai encontrar. E o que nos guia na liberdade, lá no outro lado da ponte, eu vou dizer para vocês,
é nós, né, nos voltarmos à nossa contribuição. Então, para acalmar a ansiedade que é gerada quando a gente pensa, preciso ter coragem para fazer tal coisa, mas o que que eu vou encontrar? É a gente se voltar lá nesse outro lado, nessa liberdade, aquilo que eu contribuo. Como eu faço agora? Como eu contribuo agora? O que que eu dou agora? Então, quando eu passei, eu já estava do outro lado, já tinha feito a ação, só me restava o quê? A conexão, ficar junto da minha verdade, a conexão com a minha verdade. O caminho é para dentro. E você já deve ter tido assim uma experiência de conexão com a verdade, talvez com Deus, com a vida, com a tua verdade. E eu vou contar mais uma história que é muito legal, porque assim, um dia eu estava dirigindo e eu estava com o ar-condicionado do carro ligado, era um dia muito quente de verão em Joinville, que é uma cidade assim estonteantemente quente no verão. E estava realmente muito calor e era horário do almoço. E eu estava num carro confortável, com o ar ligado, subindo um morro bem alto. E nesse morro tinha uma mulher caminhando com uma criança no colo, uma criança grandinha, tipo uns 2 anos. E aquela mulher estava suando muito, aquela criança estava vermelha já, ela já estava vermelha também. E a gente sabe que não deve dar carona para estranhos, né? A gente sabe que a gente não pode fazer isso. Mas eu parei o carro, sem perceber que eu parei o carro. Abri o vidro e falei, entra aqui. E ela entrou. Também, de certo, ficou com medo, né? Eu com medo dela, ela com medo de mim. E eu perguntei, para onde você está indo? Ela estava indo para um posto de saúde que ia ter que subir todo aquele morro, era lá no fim da rua, bem longe ainda. Daí eu levei ela até lá. E quando eu deixei ela lá, até me emociona até agora, ela saiu do carro e eu comecei a chorar, porque foi uma conexão tão forte aquele momento, eu não vi que eu fiz isso, eu nem percebi que eu estava fazendo, não foi com a minha razão. Se fosse com a razão, eu não teria parado. Foi um momento de conexão com Deus, com a vida, com o senso de comunidade, com o senso de contribuição, que é muito maior do que a nossa própria individualidade. E por que que isso? Por que que esse tipo de conexão com Deus, com a vida, como você quiser chamar, não pode ser constante na nossa vida? Por que que ela é só de picos esporádicos? Por que a gente só de vez em quando faz isso? Então, nesse outro lado da ponte, quando eu passei, eu tinha que estar conectada. Eu tinha que estar conectada com o meu lado de dentro, com a verdade, com a minha verdade, com a verdade verdadeira com V maiúsculo, com Deus, com a vida. Então vocês percebem que a liberdade ela surge naturalmente quando a gente atravessa a ponte. No outro lado da ponte está a nossa liberdade. A minha contribuição ali é a minha existência. Enquanto eu estava naquele noivado, por exemplo, eu estava existindo em relação ao outro, longe da minha contribuição, longe da minha contribuição a partir de mim para a vida. No casamento, eu também não estava conseguindo ter essa expressão de mim, da minha verdade. Era também como se fosse uma relação vertical, né? E então eu só teria liberdade do outro lado, atravessando a ponte. Aí hoje, tô falando, e o Dani está aqui, agora eu tenho que falar dele. Hoje eu estou 10 anos com o Dani, com o Daniel, que está aqui. E por que que eu tô com ele? Ô, Dani, agora você vai ficar curioso. Porque tem liberdade de ser eu mesma. Então, a minha expressão de contribuição, de eu ser para minha comunidade, para minha vida, para minha família, para mim mesmo, a minha existência, ela é percebida por mim. Eu consigo perceber, eu não dependo do outro para criar uma identidade. Então, essa é a liberdade, é a gente saber expressar a nossa própria
contribuição, nossa própria verdade, sem depender de formar essa identidade por conta do outro. E onde tem liberdade, então significa que a gente está do lado do amor, está no resultado da nossa coragem. E a gente fica onde tem liberdade, a gente fica no lado do amor, porque o amor permite o quê? Expansão, lembra? Amor é o oposto do medo, medo congela, amor expande, medo paralisa, amor se ramifica para novos caminhos. E essa live aqui, como eu falei, ela é muito corajosa e libertadora, porque eu tive que ter coragem para fazer, eu tive que construir essa expressão de uma forma que eu pudesse trazer essa contribuição para vocês e falar e expor essas coisas também. Porque quem está nesse meio de depender de rede social para ser conhecido, para ser visto no seu trabalho, tem muita informação de, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir tal regra, tem que fazer um lançamento, tem que fazer tal coisa. E isso, todos esses tem que do meio digital aqui, elas me deixam do lado paralisado da ponte, sabe? Me deixa do lado parado da ponte. Então, assim, eu também, agora falando da coragem do lado profissional, eu também tive que ter coragem, porque eu acredito que se eu construir do meu jeito, se eu construir com a verdade, com essa matéria-prima do coração, se eu fizer do meu jeito, eu vou conectar com as pessoas que sentem como eu. E é esse tipo de pessoa que eu chamo de colega aqui, que são vocês, que eu quero aqui comigo nas aulas, na formação, na comunidade. A gente está com várias pessoas aqui no Zoom, eu não consigo nem ver quantas que nós estamos agora, no YouTube, no Insta. Enfim, eu conecto com vocês porque eu tenho coragem de fazer algo diferente do que dizem. Porque se eu faço o que dizem, eu vou ficar mais ou menos no exemplo daquele noivado, daquele casamento, que eu estava de um lado da ponte, formatada ou engessada por conta de algumas coisas que não são a minha verdade. E eu chamo vocês todos de colegas, assim, porque todos nós sabemos muitas coisas. Não é uma relação vertical, é horizontal aqui. Eu não sei mais que vocês. Inclusive, eu sempre digo que quem mais aproveita a formação em saúde emocional e inteligência espiritual é quem tem mais conteúdo. Porque essa formação, apesar dela ter ensinamento, ela é muito transformadora. E a pessoa, ela vai se autoconhecendo e percebendo que os seus conteúdos podem ser utilizados de uma nova maneira. Então, ela se adapta ao tamanho do saber, do conhecimento de cada pessoa. E isso eu não posso ensinar. Eu sou o meio, eu sou a ponte. Então, eu me identifico muito com a coragem. Não só por essas experiências desde a adolescência, mas porque, como eu falei, eu vou lá, naquela dor, trago para a superfície. Eu estou fazendo esse caminho. Estou trazendo para a liberdade. E eu me sinto hoje como um meio, como uma ponte, como a coragem para vocês, para que isso aconteça naturalmente, que vocês, uma vez que todo esse conteúdo interno de vocês possa ser usado, oferecido a serviço, usado de alguma outra forma, não tem como desfazer esse processo maravilhoso que é a ampliação de consciência. A transformação já aconteceu, muda a bioquímica, muda a emoção, muda a realidade. Então, por isso, quanto mais a pessoa já se conhece, quanto mais ela sabe mensurar os seus conteúdos internos, mais a pessoa percebe a diferença. E nós, que somos assim, que não queremos mais roteiros ou gatilhos mentais, porque eu acho que vocês também, inteligentes que são, estão cansados de ver na internet coisas muito batidas, gatilho mental, roteirinho, todo mundo faz a mesma coisa, né? Isso cansa. E é muito libertador eu poder falar isso para vocês, porque eu sempre fui contra essas coisas assim, porque eu não me fala no coração. E aí eu tinha que pôr isso para fora, porque aqui é a minha coragem de estar falando isso para vocês, porque o que eu mais quero é poder dizer para todo mundo, usar a inteligência espiritual para escolher o que comprar, para escolher qual profissional vai contratar. E eu quero que vocês tenham autonomia para ver o que faz sentido com a sua verdade interna. Esse é meu objetivo.
para seguir o coração com coerência e não com impulso. E eu quero que vocês saibam, assim, entender as emoções e como elas são a ponte entre a consciência e a nossa verdade profunda e a nossa biologia, entre a nossa grande consciência, a nossa sabedoria e a nossa biologia, o nosso corpo. A emoção, ela também é uma ponte, assim como a coragem é uma ponte. A ponte que a gente cria para sair de um lugar e ir para o outro requer a gente ter uma visão mais ampla. Então, se eu faço um tratamento médico, por exemplo, eu preciso atravessar a ponte, ter uma ação para chegar do outro lado, para chegar num outro resultado. Como que eu escolho esse médico? Faz sentido para mim essa proposta? Como que eu escolho as coisas que eu estou escolhendo na minha vida? Desde o companheiro ao trabalho. Você já deixou de fazer algo por não ter coragem? Essa é uma pergunta, assim, que eu quero que vocês respondam. Se você já deixou de fazer algo por não ter coragem. Ou melhor, você já deixou de ter algum resultado que você queria por não ter feito uma ação coerente com o teu coração, com a tua vontade interna? Já deixou de fazer algo? Já deixou de ter resultado por não ter coragem, por não atuar com o seu coração? Quantos resultados que não aconteceram para você? Então vai escrevendo aí, deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu estou falando aqui, falando, e daí eu nem olho os comentários, mas agora eu vou olhar os comentários de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Eliane lá no YouTube dizendo que ela também tem essa elasticidade de voltar nas emoções. Que bom, Eliane, é bem isso, a gente fica elástico, coração elástico. O Edmur também falou, a coragem só existe na presença do medo. Quem não tem medo é destemido, o corajoso age na presença do medo. Exato, porque o medo faz a ponte aparecer, né? Exatamente. E e o Vitor está aqui perguntando, que legal, Vitor, na sala do Zoom. Como diferenciar a vontade da alma de um impulso? Olha, Vitor, talvez eu consiga te responder na sala, depois a gente fica um pouquinho, mas você é aluno da formação, é um colega nosso, e a gente vai falar muito disso na formação. Então, mesmo que hoje não venha uma resposta ainda para você, vai vir, tá? Vai vir sim. Então, vamos voltando aqui. A pergunta era se você já tinha deixado de ter algum resultado, né? Resultados que não aconteceram. Bom, todo mundo já sabe a sua resposta. E eu vou falar um pouco mais de mim, né? Porque é o que eu posso fazer, falar de mim, falar dos exemplos e falar do que eu posso trazer para vocês. Eu conquistei essa coragem porque eu tenho acesso a essa matéria-prima para fabricar essas pontes. Ter acesso à matéria-prima nos dá segurança. Matéria-prima é emoção. A emoção vai criar essa ponte, porque a gente vai mudando a consciência. Então, eu estou numa consciência de medo, estou paralisado. Eu vou buscando autoconhecimento, vou buscando informação. Cada informação é um tijolinho que vai mudando minhas cadeias neurais, ou seja, vai ampliando a consciência. Quando eu vou mudando a consciência, essa ponte, ela vai sendo criada bioquimicamente. A matéria-prima é bioquímica, é emoção. Então, ter a matéria-prima nas mãos, ter o controle, ter conhecimento sobre isso, dá segurança para a gente. E aí que eu criei esse sistema para as pessoas identificarem o funcionamento humano e como as nossas emoções afetam a vida. Que é só a gente sabendo da anatomia das emoções que a gente tem autonomia. E a minha coragem, agora outra coragem, além das afetivas, além da coragem de falar isso aqui, de fazer diferente do que as pessoas fazem, eu tive outra coragem, que foi criar um sistema inteiro, um sistema transdisciplinar, né, pautado na ciência, na visão integrativa do desenvolvimento humano, que tem como enfoque a parte energética das emoções, essa energia, essa consciência que modifica a bioquímica, que modifica a nossa biologia, tá? E eu vou aproveitar um pouquinho, 30 segundos, 1 minuto aqui, para falar dessa formação um pouco. Por quê? Porque ela já começou e eu não mostrei
para ninguém. Na verdade, a gente faz os nossos encontros, eu fui avisando, mas eu não fiz nada de lançamento nenhum, porque eu não gosto disso. E eu resolvi agora mostrar para vocês, para quem está aqui, para conhecer, para vocês saberem que existe. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar esse conteúdo que foi resultado da minha coragem. Porque é corajoso a gente sair de um conteúdo e construir algo, principalmente que gera liberdade para as pessoas, que é a nossa terceira turma. A gente está com o Laboratório Emocional agora, que é um grupo de pessoas, já os formados da primeira e da segunda, junto com os alunos da terceira turma. E aqui vocês têm como observar todos os benefícios dessa formação. Mas o que eu quero mostrar para vocês, por isso que eu abri o site, é o conteúdo das aulas. Aqui tem as datas. As datas são um sábado por mês, praticamente, pelo Zoom, e em maio, 2 dias inteiros presenciais no meio de um feriadão em Balneário Camboriú. Quem não puder participar do presencial, vai ser gravado também. Mas o mais importante são os conteúdos das aulas, que quando você vai clicando, aparece aqui, ó, todo o conteúdo para vocês. Então, você clica e aparece o conteúdo dessa formação. Aula 8, aula 12, aqui vocês vão compreendendo, entendendo quanta coisa tem para que essa coragem, por exemplo, seja criada. E era isso que eu queria mostrar para vocês poderem passear depois um pouco, e quem tiver interesse em entrar, pode falar comigo. Deixa eu voltar aqui. E ela é muito rica porque ela é uma transformação. O próprio caminhar é uma transformação. Tem conteúdo, mas o conteúdo é internalizado junto com o teu próprio conteúdo, certo? Vale realmente muito a pena. E o que eu acho diferente, né? Quando eu estava montando essa live, me veio muito de falar de todas essas coragens. E, de certa forma, é corajoso eu falar de um trabalho que eu mesma desenvolvi, um sistema inteiro desenvolvido a partir de uma percepção, de uma continuidade que precisava ser falada, onde então eu fui buscar na ciência, nas literaturas, o embasamento para aquilo que eu já sabia na prática, para aquilo que eu tinha percebido que funcionaria e que seria assim que eu tinha que ensinar e desenvolver com vocês. E quanto às questões monetárias, por exemplo, nessa formação, uma coisa que eu já falei para o Daniel que eu não abro mão é fazer sem juros, porque eu gosto de comprar sem juros. Então, sabe, eu faço coisas que são corajosas, porque são fora do que as pessoas comuns fazem, do que dizem que tem que fazer. Tem que fazer um lançamento e tem que dizer que ela ia custar 6, 7 mil para depois dizer que não é. Sim, seria um valor? Seria adequado, mas não é assim que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de fazer desse tipo, nessa forma. Eu gosto de fazer algo coerente, algo que eu sinto no meu coração, que está dentro das possibilidades das pessoas e daquilo que eu estou oferecendo. Não está escrito lá no site, mas eu já falei para vocês que uma porcentagem de todas as inscrições é doada para um projeto de poesia nas escolas. Existe todos uns valores por trás disso, para quem não sabe, né? Tem Hotmart, nota fiscal, todas as partes de softwares, as partes burocráticas, que vão tirando porcentagens bem grandes desse valor. Então, é algo que realmente, assim, a gente vai construindo com muito amor e com muita verdade. E aí, o meu jeito é ir falando assim, de vez em quando para vocês, nos encontros, quando tem turma aberta eu dou recado, quando não tem eu nem falo nada, porque os encontros mensais, eles não são para venda de nada, né? Esse aqui também não, mas eu tive que mostrar porque tem a ver com a coragem. A Leda falou, já deixei de fazer muitas coisas por falta de coragem para agir. Porém, quando revejo a minha história de vida, eu me percebo corajosa. Sim, porque você se percebe com coragem em algumas coisas
e outras você percebe que ainda está lá. Quando a gente se vê sem ter feito, sem ter sido corajosa, é porque a nossa consciência em relação àquilo não mudou ainda. Enfim, quiserem falar no YouTube também, vamos continuando aqui. Essa formação, falando da formação aqui, essa formação, ela está magnetizada com a coragem. Ela está magnetizada com essa energia, ela está impregnada em cada momento a coragem. Então, não é só o conteúdo, é a energia da coragem que sustenta essa formação com o objetivo de libertar, porque ela foi construída em cima disso, nesse alicerce. O objetivo dela é liberdade, o objetivo dela é autonomia. Então, para a pessoa ter a autonomia, chegar lá, ela precisa passar por essa construção da coragem automaticamente. Por isso eu tinha que contextualizar com o conteúdo, sabe? Porque é isso mesmo. E eu já tive retornos de pessoas da turma 1, da turma 2 que falaram isso. O quanto mudou algumas coisas na vida e elas fizeram essas passagens naturalmente. Que vai mudando a consciência, porque a gente consegue ter a liberdade depois que constrói esse caminho. E o que eu quero é que você, todo mundo, use a sua capacidade perceptiva para perceber um pouco mais todos os produtos, os serviços que você adquire, os profissionais que você contrata, os lugares que você frequenta, o salão de beleza, o mercado, o açougue, a diarista, o médico, o dentista, a loja, a roupa, o tecido da roupa, tudo está impregnado de uma energia, de uma verdade, de uma identidade, de uma informação que vai afetar você e o seu corpo. Então, para quem quer a liberdade de começar a ver também que a sua forma de pensar pode fazer sentido, quem quer confiança, quem quer ter confiança para acreditar mais na sua essência, como o Vitor perguntou, como que eu vou saber? Preciso ter confiança de que essa é a voz da verdade. Quem quer colocar essa verdade para guiar a sua vida? Para quem quer ter certeza das suas intuições? Para quem está cansado de se encolher, de ficar paralisado no medo? Então, é hora de conseguir acessar essa voz interna. E não é a voz do achismo, porque a voz do achismo é a voz das nossas crenças. Aí já vou respondendo um pouquinho aqui para o Vitor. Mas a voz da verdade, verdade com V maiúsculo, que vibra no profundo do nosso coração, essa a gente tem que seguir, tem que conseguir acessar. E para conseguir acessar, a gente tem que perceber. E para perceber, a gente precisa saber, conhecer como funciona essa comunicação. Então, a energia dessa formação em saúde emocional e inteligência espiritual, ela é a mais elevada possível, porque a gente chega na verdade, tanto que lá o último dos conteúdos, na 11ª ou 12ª aula, a gente vai falar sobre a verdade, a vida, a vibração e a vontade. Então, imagina para onde você vai ser levado, né? Se o que sustenta todo o teu conteúdo é a verdade com V maiúsculo. É a tua verdade pessoal conectada com a grande verdade. E isso é matéria-prima para coragem. A bioquímica gerada pelo contato com a verdade verdadeira, seja Deus, a verdade, a energia da verdade, é matéria-prima, é emoção, que alicerça o teu planejamento com coerência, que vai embasar a vontade do teu coração e vai te impulsionar para a realização. Então, eu tive essa coragem de contar essas coisas minhas para vocês. Me veio na hora que eu intuí de fazer essa aula, eu pensei, ai, tem que ter coragem para falar, né? Mas eu preciso seguir realmente essas orientações que vêm para falar sobre isso. E eu tive coragem de contar essas coisas minhas para vocês, eu tive coragem de falar dessa formação de uma forma diferente, leve, aqui, convidando vocês para fazer esse caminho, essa jornada. Eu tive coragem de dizer que coragem não é largar tudo, coragem não é fazer sem pensar, coragem não é o oposto do medo, coragem é a ponte, coragem é planejamento, é construção. E eu me senti muito livre na minha expressão aqui. E eu espero que vocês estejam comigo nesse outro lado da ponte para conhecer a liberdade
Porque conhecer essa liberdade faz com que a gente possa acessar essa liberdade muito facilmente. E as histórias reais, elas têm esse poder de conectar a gente com as consciências, com outras consciências, com consciências mais amplas, de gerar emoção, de nos trazer aprendizado, sem que a gente tenha que ter sentido a experiência pessoal, muitas vezes. As emoções, elas são geradas por conexão. Quando eu fui falando a minha história, o cérebro de vocês já entende como real, já produz aprendizado também. Então, eu espero realmente que vocês tenham sentido essa ponte da coragem e a expressão da liberdade, certo? Hoje, nós vamos ficar no laboratório. Agora, mais 20 minutinhos para conversar. Não vai ter uma prática guiada hoje, mas vai ter uma prática, uma dica prática. Eu não vou fazer prática guiada. Hoje foi uma aula diferente de fim de ano, com muita coisa, ela realmente está muito profunda. E eu quero deixar uma dica aqui, uma prática que não dá para ser guiada por mim, é uma prática que vocês têm que fazer, é uma prática que vocês têm que praticar, não posso eu guiar. O que que é essa prática que vocês têm que praticar? É o exercício de percepção, de olhar a outra face da moeda, ou seja, a outra face da emoção. Eu até já estou fazendo um pouco disso ali no Instagram, falando um pouco da outra face da emoção, a outra face da moeda. Eu quero que vocês treinem, quero dar esse presente aqui, essa varinha mágica, que vocês treinem a olhar tudo, a outra face. Por exemplo, num anúncio, a pessoa tem uma fala específica, uma roupa específica, uma postura que ajuda a mostrar o que ela quer que você veja. Mas o que está por trás? Eu gosto sempre de pensar, todas as pessoas que eu vejo fazendo propaganda de alguma coisa, eu fico pensando assim, como é que é o pai e a mãe dessa pessoa? Como que o pai e a mãe dessa pessoa veem ela fazendo isso, falando? Como é que é a casa dela, a vida dela? O que que ela passou para chegar a oferecer isso que ela está te oferecendo? O que mais está na linguagem oculta? E não só na linguagem oculta, mas na informação oculta. Será que foi essa pessoa mesma que construiu isso tudo que ela está vendendo, né? Ou ela está vendendo um produto pronto? O que enfim, será que ela acredita no que ela está fazendo? Ela está fazendo isso com convicção, com o coração? Ela só quer te convencer para ganhar dinheiro? Ou de fato ela quer gerar benefício? Então, pela observação, eu vou acessando a ética pessoal da pessoa. E eu quero deixar isso como prática para vocês, para que vocês possam observar mais essa outra face. E quando a gente observa mais a nossa vulnerabilidade, as mudanças constantes que a gente está, e a gente percebe, assim, quanto mais eu uso essa varinha mágica da percepção, como eu falei para vocês, mais eu passo a ficar confortável com as mudanças constantes e com as vulnerabilidades que eu tenho também. Porque quando a gente se sente atacado, vamos dizer assim, a gente se sente desconfortável. Mas é só a gente saber dessa verdade constante, vamos dizer assim, saber lidar com essas situações, fazer as observações, como eu falei, do outro lado da emoção, e a gente já fica mais forte, a gente não se sente tão vulnerável para as coisas, a gente não se sente tão atacado pelas coisas que estão mudando constantemente, porque a gente passa a ter um centro de observação e observar um todo acontecendo, e não só uma parte. Tá? Então, essa é a varinha mágica, esse é o presente que eu quero dar para vocês,